Eu entendo. Tirar a máscara nem sempre é confortável. Tirar a máscara nem sempre é fácil. Tirar a máscara, às vezes, dói, leva a gente a mexer com coisas que já estão acomodadas dentro de nós. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 23, 27 e 28 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Gente, você que já conhece a Oceânica, você sabe que, ao contrário de muitos aqui, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Segundo aos Coríntios 2,17. De uns tempos para cá, especificamente, daquela noite do retiro, em que os céus se abriram, que o Senhor nos exortou, o Senhor nos chamou a atenção, esse assunto me incomodou bastante. Eu comecei a pesquisar sobre ele e fiquei muito surpreso. Gente, está um barulho que a mim está incomodando. Está incomodando vocês? Não? Então, beleza. Está incomodando alguém? Não? Então, se sou só eu posso ficar incomodado, não tem problema não. Então, do retiro para cá, eu comecei a pesquisar a respeito desse assunto, e eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei muito surpreso quando eu descobri o seguinte: existem centenas de milhares de livros sobre sexo, sobre pecados sexuais, centenas de milhares de livros sobre desequilíbrio financeiro, dezenas de milhares de livros sobre mentira e outros pecados morais desse nível. Mas, a respeito de hipocrisia, eu encontrei muito pouco escrito. Na verdade, eu não encontrei quase nada, a não ser algumas frases soltas, um livro de um rabino a respeito desse assunto. Eu fiquei realmente pensando, por que ninguém escreve sobre isso, ninguém fala sobre isso? Será que as pessoas que se sentem à vontade de falar sobre pecados sexuais, pecados financeiros, outros tipos de pecado moral, não se sentem confortáveis para falar sobre a questão da hipocrisia? Mas essa distorção de haver essa tonelada de livros, toneladas e mais toneladas de livros sobre esses assuntos que eu mencionei, e quase nada a respeito do assunto hipocrisia, é inversamente proporcional à importância que o Senhor dá a esses temas. Nós lemos na Bíblia que Jesus foi amigo de pessoas moralmente depravadas, Jesus foi amigo de pessoas corruptas, abomináveis. Ele teve até alguns políticos intragáveis que andaram com ele, e ele recebeu. No entanto, ele não tolerava a hipocrisia, percebe? Na Bíblia, a importância que a palavra de Deus dá a esses assuntos pesa de uma maneira completamente diferente. Jesus convidava todo tipo de pecadores a estar com ele, mas em relação aos hipócritas, ele os repreendia com extremo rigor, com extrema severidade. Então, no versículo que nós lemos, Jesus compara os mestres da lei e os fariseus a sepulcros caiados. Ele diz: olha, vocês são bonitos por fora, vocês se arrumam, colocam roupas bonitas, colocam perfume, arrumam o cabelo, vocês por fora agem como se fossem pessoas tementes, que amassem de fato a Deus, acima de todo e qualquer outro assunto na face da terra. Mas por dentro, o sentimento de vocês é diferente. Os valores do coração de vocês está diferente do que está aparecendo por fora. Por fora vocês parecem justos, mas por dentro estão cheios de maldade. Gente, a hipocrisia, ela não é um pecado propriamente dito, mas um comportamento,
absolutamente repulsivo diante de Deus. Olha que curioso, a palavra hipocrisia vem do grego. Descobri que tem duas origens, uma do latim e outra do grego, mas vamos ficar na do grego, que é o que importa para a gente. Os hipócritas eram atores gregos que usavam máscaras para representar outras pessoas. Hipócritas, quando esse termo surgiu pela primeira vez, ele se referia a atores gregos que vestiam máscaras para representar outras pessoas. Eu acredito que como a técnica de teatro não estava muito desenvolvida naquela ocasião, eles colocavam essas clássicas máscaras, sabe como é? Uma máscara com cara de triste, uma máscara de um cara sorrindo, uma pessoa sorrindo e tal, para facilitar a interpretação. Então, o que acontecia? Aqueles que melhor se faziam passar por outras pessoas com o uso de máscaras, eles eram considerados os maiores hipócritas. Quanto mais você conseguir, quanto mais o ator conseguisse se passar por uma outra pessoa, usando aquela máscara, mais hipócrita ele era o maior hipócrita. Quando nós sabemos da origem da palavra, nós entendemos por que hipocrisia, com o passar do tempo, passou a significar fingimento, falsidade, dissimulação. Essa palavra evoluiu, a definição dessa palavra evoluiu, e hoje o hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara. É alguém que finge por fora algo que não está sentindo ou vivendo por dentro. O hipócrita finge um comportamento, ele é um farsante. O hipócrita é um impostor, é alguém desleal. O hipócrita, ele finge sentir o que na verdade não está sentindo. Ele demonstra uma opinião pública que na verdade no seu interior ele não tem. Ele disfarça qualidades de caráter que ele não possui. E pior do que isso, o hipócrita tende a exigir de outros um comportamento moral que ele mesmo não tem, ele mesmo não possui. Irmãos, podem acreditar, algumas das pessoas mais legalistas que já passaram por essa igreja foram algumas que cometeram os pecados mais graves. Algumas das pessoas mais legalistas, que aparentavam ser mais santas, que exigiam mais santidade, que cobravam mais dos outros, foram algumas das pessoas que cometeram os pecados mais graves. Algumas das pessoas mais legalistas, elas eram hipócritas. O hipócrita, ele faz de tudo para ocultar os seus defeitos, as suas fraquezas, os seus pecados, com o único objetivo de ser louvado pelos homens. Ele quer ser reconhecido por algo que não é. Ele aparenta ser algo que na realidade não é, para ter o reconhecimento de algo que na verdade não deveria haver. Existe um outro comportamento muito próximo da hipocrisia, que é o cinismo. Apesar da palavra cinismo não aparecer na versão NVI, ela aparece nas versões mais antigas, mas nós usamos a versão NVI aqui. Os seus sinônimos estão lá. Então a NVI traduz cinismo como inimigos do bem, zombadores. E você que está rindo, você acha que essa palavra não é para você, mas para você que Deus mandou. Não zombe, não seja cínico aqui dentro. Deus está nesse lugar. Tema o Senhor, tema o Senhor. Não é temer o pastor ou o conselho da igreja, mas tenha temor a Deus. Respeite o Senhor, respeite a presença do Senhor aqui. Os cínicos são inimigos do bem, zombadores, escarnecedores. O cínico é o sujeito que debocha de uma situação
ou de alguém de uma maneira velada. Aquele sorrisinho debochado, aquele sorrisinho inconveniente. Esse é o cínico. É alguém que perdeu totalmente o senso de respeito. O cínico tende a ser imoral. O cínico é imoral. O cínico é sarcástico. O cínico é sórdido. E se o cínico alega ser cristão, meus irmãos, a sua atitude se torna extremamente mais grave. Veja o seguinte: cinismo não é você se sentir desconfortável com a pregação da mensagem do Evangelho. Que eu sei que tem gente nesse momento aqui, apesar de uma pregação tão séria e profunda como a que está sendo feita, que no seu coração está zombando. Então o cínico não é aquele que se sente desconfortável, porque a mensagem do Evangelho está entrando, fazendo a diferença, porque você se sente confrontado pela mensagem pregada. Mas o cristão cínico é aquele para quem a mensagem do Evangelho não faz diferença alguma. Ele se declara cristão, mas ele vive dia a dia como se fosse ateu. E, gente, vocês podem ter certeza, quando nós não entendemos o equilíbrio entre graça e juízo, quando não entendemos o equilíbrio entre misericórdia e disciplina, quando não entendemos o equilíbrio entre amor e zelo de Deus, a igreja pode se tornar uma terrível e repulsiva fonte de hipocrisia e cinismo. Talvez a igreja seja mesmo uma das maiores fontes de hipocrisia e cinismo, considerando qualquer outra instituição sobre a face da terra. Agora eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos 5, a partir do versículo 1. Atos 5, versículo 1. Qual o contexto do que nós estamos lendo aqui? Ananias e Safira viam como os cristãos, logo após o derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, se portavam. Como aqueles cristãos vendiam todas as suas propriedades e bens, levavam aos apóstolos e esses iam distribuindo à medida que cada um tinha necessidade. Eles viram esse mover, eles participaram por um tempo desse movimento, e eles acharam algo incrível demais, bonito demais, e eles quiseram fazer parte, mas o seu coração não havia sido transformado de verdade. Eles acharam um movimento interessante, por algumas razões, talvez fosse oportuno, agradável, útil, estar com aquelas pessoas. Como, por exemplo, algumas vezes a gente não acha, eu não creio em nada, mas eu vou querer educar meus filhos na igreja, porque lá pelo menos eles vão ter alguma educação moral. Alguém que não tem compromisso com Deus, mas vê uma utilidade em estar na igreja. Tem enorme dificuldade em fazer amigos lá fora. Como na igreja, normalmente, nós aceitamos todo mundo de braços abertos. Então, eu vou ficar na igreja, porque aqui é mais fácil de eu ser aceito. Aqui é mais fácil de eu fazer amizade. Está usando uma situação para algo que, no fundo, não tem correspondência. A cada oferta do povo, cada oferta que era feita, as pessoas ali vibravam, louvavam, e a liderança da igreja em Jerusalém encorajava. Vocês imaginam, irmãos, que movimento maravilhoso. As pessoas se convertiam a Jesus, se comprometiam 100%, todas as áreas da sua vida. Então, o que Ananias e Safira pensam? Vamos estabelecer um plano. Nós vendemos uma de nossas propriedades, entregamos uma parte do valor para eles e retemos outra parte do valor.
Então, olha o que o texto diz. Atos 5, a partir do versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. Depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. E a mesma coisa aconteceu com a sua mulher logo em seguida. Gente, a pergunta dos apóstolos era: Ananias, alguém te pediu para vender alguma coisa? Alguém te pediu alguma oferta? Cara, ninguém te pediu nada. Você não é obrigado a dar nada. Você não é obrigado a se comprometer com nada do reino. Deus não deseja nada da sua parte em termos de dinheiro, de tempo ou qualquer outra coisa. O que Deus quer, na verdade, é o seu coração. Ou você o entrega, ou não há o que vai satisfazer o Senhor. Ananias, alguém te pediu para entregar terreno, propriedade, para você fazer alguma oferta financeira? Você está doido? Ele diz: não, ninguém me pediu. Uma vez vendido, você não poderia ter ficado com todo o dinheiro da venda. Mas aconteceu. Qual foi o pecado de Ananias? O pecado de Ananias, gente, é que ele achou que ele ia conseguir enganar o Espírito Santo. Eles queriam que diante da igreja eles se passassem por pessoas bondosas, generosas, comprometidas, amáveis, pessoas crentes, que confiavam o seu futuro a Deus, mas na verdade eles não eram nada disso. Qual foi o comportamento de Ananias e de Safira? Gente, hipocrisia. Simplesmente isso. Eles foram hipócritas. Eles foram cínicos. Então, mesmo no Novo Testamento, vira e mexe a gente ouve esse tipo de coisa. Não, o meu Deus não é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo. Cuidado com o que você está falando. O Deus do Novo Testamento, muitas vezes, é extremamente mais rigoroso que o Deus do Antigo. O Deus do Antigo pediu dízimo. O Deus do Novo pede tudo. O Deus do Antigo tinha alguns rituais, algumas cerimônias facilmente definíveis ou definidas, como do tipo: acende, apaga, leva a cinza, traz o tronco. As pessoas tinham com enorme clareza o que era para ser feito. No Novo Testamento, a coisa se tornou mais subjetiva. Com certeza, Ananias e Safira não imaginavam o que ia acontecer. Mesmo no Novo Testamento, a repulsa que Deus sente por esse tipo de comportamento fez com que eles fossem sumariamente fulminados. Gente, vocês veem o que acontece? Meus irmãos, ninguém precisa servir na igreja oceânica. Ninguém precisa servir em igreja nenhuma. Ninguém precisa ministrar. Ninguém precisa doar. Ninguém precisa fazer nada para Deus. Você não precisa nem mesmo ser cristão. Não precisa. Você não é obrigado a isso. O que é intolerável, o que é inaceitável, é você pensar que pode enganar a Deus. É você querer enganar a Deus, fingindo ser algo que na verdade não é de fato.
Quero dizer mais. Algumas vezes, quando a gente vai caminhando nessa estrada e vai adquirindo conhecimento bíblico e teológico, quero dizer para vocês, meus irmãos, que esse tipo de conhecimento teológico e bíblico, eles não têm valor algum diante de Deus, se isso não for efetivamente transformado em prática. Nenhum conhecimento teológico, nem mesmo conhecimento bíblico, tem qualquer valor diante de Deus, se isso não transformar a sua vida, se isso não se transformar em atitudes, não mudar o seu coração, não fizer de você uma pessoa que teme a Deus, que ama o Senhor acima de tudo. Nosso conhecimento teológico e bíblico vai servir apenas para uma coisa no futuro, para justificar um juízo muito mais severo sobre nós. Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Não se façam de entendidos, de conhecedores, porque isso só vai ter um efeito no futuro. É um juízo muito maior sobre a sua vida. Estude a Bíblia, busque o Senhor, mas busque com a intenção de ser transformado pela palavra, não para você adquirir conhecimento. Todo conhecimento que nós adquirimos que não se transforma em ação, acabam servindo apenas para nos tornar mais vaidosos, mais arrogantes, mais soberbos e mais prepotentes. Nós temos tido algumas experiências, irmãos, bem ruins com algumas pessoas aqui na igreja nesse sentido. Vou falar para vocês sobre o caminho do pecador impenitente. O caminho do pecador impenitente. O que isso quer dizer? Deixa eu traduzir para vocês. Pecador impenitente é aquele que, tendo pecado, se recusa a admitir que pecou. Cometeu um pecado claro, e o seu pecado se tornou público. Mas ele se recusa a admitir o seu erro, se recusa a admitir sua fraqueza. Ele contesta de todo jeito, ele discute, ele briga, argumenta, alega que a interpretação da igreja está errada, que os pastores são fundamentalistas. Cansamos de ouvir esse tipo de coisa, minha gente. E essas pessoas, elas seguem invariavelmente um caminho que eu vou dizer para vocês aqui. Antes de falar do caminho dessas pessoas, eu queria citar para vocês um pensamento de um filósofo francês, que ele diz o seguinte: o verdadeiro hipócrita é aquele que deixa de perceber sua falsidade. Verdadeiro hipócrita é aquele que deixa de perceber sua falsidade e passa a mentir com sinceridade. O verdadeiro hipócrita não percebe mais a sua falsidade, o seu cinismo, e passa a mentir com sinceridade e pureza de coração. Então, quando alguém é surpreendido de algum pecado público, eu falo surpreendido, os irmãos que conhecem a igreja, nem precisaria dizer para vocês, mas como a gente tem visitante aqui, essa igreja é uma que você pode ter certeza que ninguém fica procurando seus pecados. Pelo contrário, a gente não quer saber deles, mas como o nosso coração é zeloso diante de Deus, não adianta você querer esconder, Ele vai bater aqui. Deus quer te tratar como um filho amado. Se você pensa que vai cometer um pecado e vai contar com a bênção de Deus para encobri-lo, impedir que você passe vergonha, que a sua família seja afetada, meu irmão, pode esquecer. Se você cometer um pecado e é de fato filho de Deus, Ele vai expor o seu pecado, porque Ele quer te tratar. Se a sua família for sofrer, irmão, você é o único causador disso. Se sua esposa for sofrer, seu marido, seu filho, seus pais forem sofrer, você é o único culpado. Então, quando alguém é surpreendido em algum pecado, esse pecador que não se arrepende e de que é convicto do seu pecado, ele age da seguinte maneira: em primeiro lugar, ele sente uma certa vergonha, porque ele conhece
os valores da igreja e ele sabe que para nós, biblicamente, aquilo é algo totalmente condenável. Mas ele vai passar para um segundo estágio. Depois da vergonha, ele vai sentir um certo remorso, uma tristeza, porque afinal de contas, depois que o seu pecado foi revelado, a sua imagem de bom moço, de bom marido, boa esposa, bom líder, se desfez. E talvez ele tenha que perder os privilégios que gozava no meio da comunidade. E aí vem a terceira etapa, que é a etapa da raiva. Ele passa a sentir raiva de tudo e de todos, por ter sido surpreendido e colocado em disciplina. Questiona a autoridade da igreja, do conselho, dos pastores, quem são essas pessoas para virem se meter comigo, me exortar e quererem me corrigir. Ainda que quando uma pessoa é recebida como membro aqui na Oceânica, você assume esse compromisso de se submeter aos pastores e líderes, entenda-se aí conselhos, supervisores, alguns líderes, enquanto eles forem fiéis à Escritura Sagrada. Meu irmão, você assumiu um compromisso. Minha irmã, você assumiu um compromisso de se submeter. E aí, a primeira etapa é a vergonha, depois a tristeza e o remorso, depois a raiva, e passa para um quarto estágio, que é o da acusação. Passa para a acusação. De uma forma geral, a ideia é o seguinte: os pastores e o conselho, a liderança dessa igreja, é que é verdadeiramente hipócrita. Eles é que são cínicos. Porque vejam só, eles estão me disciplinando. Eles não me amaram como Jesus ordenou que eu fosse amado. A pessoa não entende o que é o amor de Jesus. É justamente por amor que isso está sendo feito. Se não fosse por isso, meus irmãos, quem tem estômago para colocar alguém sob disciplina, principalmente uma pessoa debochada, cínica, hipócrita, quem tem estômago para isso? Ninguém tem prazer em fazer algo assim. No entanto, a acusação é: vocês é que são os verdadeiros hipócritas, vocês é que são os cínicos de verdade, porque afinal de contas, vocês não estão tendo misericórdia de mim. Vocês não estão agindo com graça para comigo, percebe? Então a situação no coração do pecador impenitente se inverte. Ora, ao invés dele admitir o seu pecado e cair de joelhos, quebrantado, pedindo perdão a Deus e ajuda para se livrar da situação, ele vai relutar até o fim. E sai, gente, falando bobagem de todo tipo que vocês podem imaginar ou que talvez vocês nem imaginem que isso de fato acontece. Aqui nós estamos falando de pecados que se tornaram público de uma forma espontânea. Se algum irmão ou irmã, lá no gabinete pastoral, procura a gente e abre o coração pedindo ajuda, para que você seja livre de algum comportamento pecaminoso que tem lhe escravizado, o tratamento é totalmente diferente. É completamente diferente. Mas, irmãos, olha, guarda isso no seu coração. Quando achamos que não estão agindo com a gente, com a graça que pensamos que merecíamos, é porque não entendemos a gravidade do pecado que cometemos. Quando nós achamos que não estão agindo com a gente, com a graça que pensamos que merecíamos, é porque não entendemos a gravidade do pecado que cometemos. Vamos às aplicações? Aplicação. Primeira aplicação. Peça ajuda imediatamente. Peça ajuda imediatamente.
A hipocrisia, gente, é alimentada pela vaidade, sem dúvida alguma. O principal adubo da hipocrisia e do cinismo é a vaidade, é a arrogância, o orgulho. É a necessidade da pessoa manter a pose, apesar do seu relacionamento com Deus já estar totalmente em frangalhos e a vida espiritual em ruínas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o nosso Senhor hoje, Ele está glorificado. O nosso Senhor hoje, Ele não é mais o servo sofredor de Isaías 53. A aparência do nosso Salvador foi revelada e registrada no início do livro do Apocalipse, em que o apóstolo João diz: eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, que são os pastores das igrejas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou aquele, diz o Senhor, que anda no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros são as igrejas. E assim o Senhor se apresenta como alguém extremamente glorificado. A visão que João tem do nosso Salvador aqui é de alguém em que com certeza ele teve dificuldade de encontrar palavras para descrevê-lo. E eu queria chamar a atenção que em todas as cartas de Jesus, as igrejas do Apocalipse, ele sempre diz a cada uma das igrejas: eu conheço vocês. Para todas as igrejas, Jesus diz: eu conheço vocês. Eu conheço a sua vida. Eu sei quem você é. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas aflições. Eu conheço o seu zelo. Mas eu também conheço o seu pecado. Eu também conheço a sua vaidade. Eu também tenho visto e tem me incomodado muito a sua hipocrisia. E aí, irmãos, aquelas coisas que o pastor da igreja nunca vai saber, que talvez a sua esposa que vive e dorme com você nunca venha tomar conhecimento, aquela coisa que seus filhos ou talvez seus pais não sabem, o Senhor diz: eu sei, eu conheço. No entanto, eu não sei e eu não conheço porque alguém veio me contar. Eu sei e eu conheço porque eu tenho andado no meio de vocês. Eu tenho andado entre vocês e eu tenho acompanhado o dia a dia de cada um de vocês. E todas essas cartas terminam com a mesma advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muita gente tem medo de ser honesta, transparente na igreja, com medo de ser ferida. Só abrindo um parênteses. Irmãos, quando a gente fala de honestidade, transparência, sinceridade, a gente não está falando de grosseria, tá certo? Falta de educação, pessoas que magoam os outros a troco de qualquer coisa. Não.
Você pode dizer coisas, você pode dizer toda e qualquer verdade, você pode ser absolutamente sincero, você pode ser totalmente honesto, sem perder a sua doçura, sem deixar de ser uma pessoa amável. Mas muita gente com medo de ser honesto, transparente, de viver sem máscaras, deixa de fazer essas coisas porque tem medo de ser ferida. Já foi ferida em outros lugares e não quer que aconteça de novo. Então passa a viver uma farsa, com medo de deixar de ser aceito, admirada ou admirado. Tem pavor de pensar como a tratariam se soubesse quem ela é de fato e o que anda fazendo e quais são os valores do seu coração. Mas, irmãos, não faz sentido agir assim. Uma vez que o Senhor, Ele nos vê totalmente desnudados, uma vez que o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração, os recônditos mais ocultos, meus irmãos, a quem nós pensamos que estamos enganando? Pastor? Presbítero? O líder da sua célula? Não faz sentido, irmãos. Então a primeira aplicação é: seja transparente, tire a máscara, peça ajuda se necessário for, o mais rapidamente possível, mas não continue esse tipo de vida. E chegamos na segunda aplicação. Segunda aplicação. Interrompa a sua vida de pecado deliberado, antes que algo terrível lhe aconteça. Interrompa a sua vida de pecado deliberado, antes que algo terrível lhe aconteça. Meus irmãos, quero dizer para vocês que isso aqui não é uma ameaça vazia de um pastor raivoso, sem coração, desequilibrado ou alguma coisa assim. Mas, irmãos, a Bíblia nos alerta a esse respeito. A Bíblia você precisa dar ouvidos. Você pode não ouvir o que a gente fala, mas em relação ao que a Bíblia diz, você tem que ouvir. Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você está semeando? Qual tem sido o seu plantio? Qual tem sido a sua semeadura? O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, o grande problema da igreja cristã nos dias de hoje, não é de forma alguma a presença do diabo. Eu acho que o comportamento de algumas pessoas, os valores, como eles têm entrado nas igrejas, estou falando genericamente, né? Tem sido uma coisa tão intensa que o diabo está até descansando, tirando férias. Ele deve estar pensando: eu não preciso mais me preocupar com isso, que eles já estão caindo por eles mesmos. O grande problema da igreja não é a presença do diabo, mas a ausência de Deus em decorrência do pecado. Nosso problema não é a presença de diabo. Nosso problema, com o qual a gente precisa se preocupar muito, é a ausência de Deus em decorrência do nosso pecado voluntário, deliberado, escolhido, premeditado, pensado. Entristece o espírito. O Senhor se vai. E você deve conhecer o versículo de Romanos que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá? Se Deus... Agora me responde uma coisa. E se Deus for contra nós? Quem será por nós? Quem poderá nos salvar das mãos de um Deus profundamente irado,
contra o nosso comportamento cínico, hipócrita e debochado. Então, o Senhor está nos dando uma chance. Veja, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também será. Interrompa essa vida de pecado antes que algo terrível lhe aconteça. Não se iluda. Olha, veja, agora nos meses de março e abril, eu tive um período dos melhores para mim em termos de saúde que eu já tive nos últimos anos. Imagine você, hoje estou aqui desse jeito, mas foi um dos melhores períodos. Eu consegui fazer atividade física quase todos os dias. Logo que começou a tal campanha de vacinação contra a gripe, eu me vacinei. Estava com os exames médicos todos em dia, tudo direitinho. Quando chegou na sexta-feira da semana passada, eu comecei a sentir uma ardência no nariz. Foi um vírus que entrou. Irmãos, não se iluda, achando que o pecado é um animalzinho de estimação que você consegue adestrar. Não se iluda achando que o pecado é um animalzinho de estimação que você consegue levar na coleira, a quem você consegue impor limites. Não se iluda. O pecado é como um vírus mortal, que ele entra em nós sem que a gente sequer perceba que ele entrou. E daqui a pouco começam os sintomas, daqui a pouco começam os efeitos. Você não consegue ver o vírus, você não tem atuação alguma contra eles. Simplesmente, eles entraram no seu organismo e eles vão te derrubar. O pecado é assim. No início você nem percebe que eles estão ali, mas no final eles vão te abater. Pare de pecar enquanto é tempo. Aqui eu não estou falando apenas da morte. Mas, meu irmão, jovem, veja, antes que a sua família seja destruída, para de pecar, para de brincar com o pecado. Antes que a sua namoradinha engravide, para de pecar, para de zombar de Deus, para de achar que você consegue dar uma pernada em Deus, que você consegue transformar um comportamento repulsivo em algo aceitável diante de Deus. Para com essa brincadeira. Antes que a amante engravide, em qualquer um desses casos, você vai colocar mais uma pessoa inocente que não tem nada a ver com essa situação no mundo e se torna responsável por ela. Se for uma adolescentezinha, uma jovenzinha, um jovenzinho, gente, sua vida vai ser totalmente afetada daí para frente. Para de pecar antes que você seja demitido da sua empresa por justa causa, antes que você tenha o seu negócio fechado por sonegação, antes que você seja processado e levado à falência, antes que você tenha que sair de casa às 6 horas da manhã algemado por alguma questão de corrupção, antes que a sua saúde física e mental sejam destruídas por algum vício doentio. Para de pecar, meu irmão. Para de pecar, minha irmã. Para de pecar enquanto é tempo. Fala sério. Você imagina que aquela pessoa que está lá fora cometendo um pecado é um cidadão da igreja, não sei das quantas, lá no outro lado da região oceânica. Aquele cara tem uma amante, vai levar aquela amante para um motel. Fala sério, você acha que ele pode contar com a bênção de Deus para manter esse relacionamento espúrio, encoberto? Você acha que ele pode contar com a bênção de Deus, de que todos os métodos anticoncepcionais que ele planejou vão funcionar e a gravidez não virá? Você acha que esse irmão lá do final de Piratininga, que ele pode contar com a bênção de Deus para continuar essa vida de pecado sem absolutamente nenhuma consequência? Ora, se o nosso irmão de lá fica claro para a gente que ele não pode pensar assim, ele não tem o direito de pensar assim, como alguém aqui pode pensar isso na sua própria vida? Que Deus vai abençoar o seu pecado de tal maneira que as consequências serão minimizadas. Deus vai ajudar você a esconder o seu relacionamento escuso
da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, vai continuar abençoando a sua casa, independente de tudo. Irmãos, não faz sentido. Então pare com esse comportamento antes que um mal maior lhe sobrevenha. 1 Coríntios 15, 34. Gente, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E digo isso para vergonha de vocês. Finalmente, terceira aplicação. Lembre-se de quem você é em Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. Lembre-se de quem você é em Cristo. Olha só, deixa eu dar uma explicação aqui antes de entrar no raciocínio, para a gente fechar esse assunto. Quanto vale uma mercadoria? Uma mercadoria vale o preço que o mercador coloca na etiqueta? Ou uma mercadoria vale o quanto os compradores estão dispostos a pagar? Percebe? O que vai definir o preço de uma mercadoria? Quanto o vendedor quer vender aquilo? Ou quantos compradores estão dispostos a pagar por aquilo? Vou dar um exemplo para vocês. Há cerca de 3 ou 4 anos atrás, eu comprei uma esteira ergométrica lá para casa. E eu tomei todo o cuidado, procurei os irmãos da igreja, que são especialistas nessa coisa de educação física, personal trainer e tal, discuti com um, discuti com outro, e aí eu fui pesquisar qual a esteira mais adequada que eu deveria comprar, porque colesterol estava alto, pressão estava alta, eu precisava fazer uma atividade física, não tinha tempo, aquela luta toda. Eu sei que você deve estar pensando assim, poxa, mas não sei por que o Henrique está pensando isso. Eu imagino que alguns estejam olhando e falando assim, ele anda tão elegante ultimamente. E eu sei que a maioria dos irmãos entende, eu só vou explicar para quem não é da igreja. Quando você olha para aqui, você acha que isso aqui é barriga, não acha? Não é verdade, não é verdade. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é calo de púlpito, entendeu? Calo de púlpito. A gente passa boa parte da vida aqui pregando, um púlpito aqui. Aí vai criando um calo, e aí essa parte vai crescendo. Então vocês vejam só, como eu estou ordenado há mais tempo, o meu calo já está desse tamanho. Depois vem o pastor Marcão, com o calo dele. Aí vem o pastor Jonas. Como o pastor Franklin foi ordenado há pouquinho tempo, começou a usar o púlpito agora, ele ainda está elegante. A mesma coisa com os presbíteros, né? Você vê os presbíteros mais antigos, são os que têm o maior calo, à exceção do presbítero Carlito. Por quê? Porque ele usa uma estratégia. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir uma aula, uma palestra do presbítero Carlito. Ele é o único que usa essa estratégia, que é super legal. Ele faz assim, ele bota a turma toda numa roda e senta. Como ele senta, não forma o calo, porque ele não usa o púlpito, entendeu? Só por isso. Então, comprei a esteira. Só que vi toda a especificação, pesquisei preço, aquele negócio todo e tal, e aí fui lá, achei uma promoção que eu achei que era boa, comprei, paguei o preço X. Meus irmãos, comecei a usar, aí eu reparei assim, eu acho que era mais um problema de gravidade. Assim, eu andava segurando do lado, ela ia. Quando eu largava do lado, ela travava. Eu segurava, ela ia, eu largava, ela travava. Entrei na justiça, uma briga enorme e tal. Um advogado da igreja ajudou, e aí no final eles reconheceram, a esteira estava com, o projeto dela foi feito errado, aí eles mandaram devolver o dinheiro da esteira, e como brinde ainda fiquei com a esteira lá em casa. Só que agora, gente, já vai talvez aí para uns 2, 3 anos, que a esteira está encostada num canto lá. Se alguém quiser uma esteira que funciona muito bem para pessoas com até uns 30, 40 quilos, ela é sua, Você pode passar lá e pegar, é presente, pode levar de graça. Mas o que acontece? Ela está encostada lá, ninguém quer ir nem pegar para levar embora dali. Por quê? Qual o valor dessa esteira?
Se você for procurar na internet, você vai ver gente vendendo pelo valor X. Hoje em dia, acredito que esteja 2X. Mas a minha, que fica lá em casa, gente, não vale mais nada. Por que a esteira hoje não vale mais nada? Ela valia, ela tinha um valor, mas depois deixou de valer. Porque quando ofereceram por aquele valor, teve alguém que se dispôs a pagar aquele preço. Depois que a gente viu que ela não funcionava, eu jamais vou mentir para qualquer um dizer, não, ela é ótima, funciona muito bem. Então, assim, quando a pessoa pergunta, ela funciona? Não. Quanto vale uma esteira que não funciona? 0. Então, a esteira hoje não vale mais nada, percebe? Por quê? Eu gostaria de vender por X, gostaria de vender por 1,5X, mas não vai ter quem compre. Porque o valor da mercadoria, ele não é estipulado por quem quer vender. Ele vai ser definido por quem esteja disposto a pagar. O que diz 1 Coríntios 6, 20? 1 Coríntios 6, 20 diz: vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O mundo avaliou você e falou, você não vale muito. Você não tem valor para nós. A sociedade te pesou na balança e falou, para a gente, essas almas não valem muito, não valem nada. Talvez alguns aqui, a própria família, tenha considerado no coração, essa pessoa aqui, fazer o quê? Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é que Deus se habilitou a pagar um preço muito alto por nós. Deus pagou um preço muito alto por nós. Então, irmãos, viva, vamos viver, de maneira que tenha valido a pena tão grande sacrifício. Amém? Para de representar. Para de representar. Você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a ser cristão. Você não é obrigado a frequentar esse lugar. Cara, seja honesto. Seja honesto com você mesmo, seu coração. Pare de representar. Tire a máscara. Desça do palco. E faça com que apenas Jesus seja honrado e glorificado em sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça sobre nós. Obrigado porque o Senhor disciplina e corrige a todos os filhos a quem o Senhor ama. Então, Senhor, ajuda a gente a vivermos essa realidade, ajuda-nos a tirarmos, cada um de nós, as suas respectivas máscaras, dá-nos humildade para pedirmos ajuda sempre que necessário e também, Senhor, dá força, graça a gente, para que a gente interrompa a vida de pecado. Afinal, fomos comprados por um alto preço e queremos glorificar o Senhor com toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.